Ezequiel, capítulo 2. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para meditar na Tua Palavra. Nos ajuda, nos dá graça, nos dá sabedoria, Senhor, nos capacita para a glória do Teu nome. Abençoa a Tua igreja, o Teu povo, continua dando saúde, livrando o Teu povo de todo mal, Senhor. Dá graça, continua, Senhor, sendo provedor na vida dos Teus servos, que não venha faltar o pão na mesa dos Teus filhos. Continua dando graça, Senhor, abençoando em nome de Jesus. Apresentamos também a Ti em oração a família do presbítero Manuel, a irmã Gabriela, que o Senhor venha abençoá-los, ó Deus. A irmã Gabriela está prestes a dar à luz, semana que vem, se o Senhor permitir, o João Lucas já estará aí, e eu peço que o Senhor venha fazer uma grande obra, Senhor, que tudo corra bem no parto, que ele possa nascer com saúde, que a Gabriela também tenha uma boa recuperação, Senhor, e o Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos. Abençoa a Tua igreja, continua guardando o Teu povo, abençoa o nosso ministério no Ipiranga, nosso pastor presidente, nosso pastor setorial, os demais obreiros, Senhor, continua guardando, livrando o Teu povo do mal, dá saúde aos nossos familiares, continua, Senhor, guardando para a glória do Teu nome, nos capacita a transmitirmos a Tua palavra, nos ajuda, nos dá graça, em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmã Dirce, a paz do Senhor, irmã Gabriela, irmã Lília, a paz do Senhor. Nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor hoje, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para estarmos lendo em Ezequiel capítulo 2, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, paz do Senhor, irmã Lourdes. Nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículos 1 e 2, diz assim: Paz do Senhor, irmão Rogério, Deus abençoe. E disse-me: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Amém? Nós vamos meditar um pouco aqui sobre esses versículos como base, tá? E o que nós vamos falar hoje, nós queremos falar um pouco sobre posicionamento diante de Deus. O posicionamento diante de Deus, ele faz toda a diferença para as nossas vidas, não é? Existem pessoas que, em meio às adversidades, aos problemas, quando elas estão aí passando por lutas, por assim, enfim, diversos tipos de problema, o posicionamento dessas pessoas diante de Deus vai fazer toda a diferença para que elas possam lidar com aquela situação, não é? Tem pessoas que se posicionam de uma forma ali onde para ela já não tem mais jeito, e ela escolhe aquela posição de derrota, enquanto outros escolhem uma posição de crer, de confiar, uma posição de deixar as coisas na mão de Deus, para Deus agir. Então nós vamos estar vendo um pouco alguns casos dentro da Bíblia de pessoas que se posicionaram diante de Deus, e nós vamos começar aqui com o profeta Ezequiel. Veja que Deus, eu já prestei atenção muitas vezes nessa questão, Deus ele não tem prazer de falar com pessoas que estão prostradas, tá? Veja bem, vamos entender o que significa aqui e o que eu quero dizer com prostrado. Prostrado não é aquele dia que você está passando uma dificuldade, que você não está bem por algum motivo, que às vezes você não tem nem força para levantar. Isso não é você estar prostrado, vamos dizer assim. O prostrado que eu estou dizendo aqui é aquela pessoa que abandona. Sabe, a pessoa que acha que não tem mais jeito, aquela pessoa que entrega os pontos, tá? Esse tipo de situação que nós vamos descrever aqui como prostrados. Então, Deus ele não tem prazer de falar com pessoas que estão prostradas, né?
Notem que aqui o contexto de Ezequiel, Ezequiel foi um profeta, né, que profetizou lá dentro do cativeiro babilônico. Ezequiel, ele tinha mais ou menos a mesma idade de Daniel. Daniel, ele foi levado, se não me falha a memória, foram 3 levas, né, de pessoas para Jerusalém. Foram 3 remessas de pessoas que foram levadas de Jerusalém para Babilônia. A primeira remessa estava ali Daniel com os seus 3 amigos, né, o Sadraque, Mesaque e o Abednego. E na segunda remessa estava Ezequiel, na segunda leva dos cativos, né, melhor dizendo. E quando Ezequiel chega à Babilônia, Daniel já era alguém importante lá. Depois os irmãos podem até conferir aí na história, nos comentários bíblicos. Daniel já estava em destaque. Tanto que quando, acho que se eu não me engano, Ezequiel 14, versículos 14 em diante, Daniel é até citado por Ezequiel, né, numa passagem lá. Então Daniel já era um homem de destaque. Ezequiel estava chegando lá na Babilônia. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal, ele ainda não havia iniciado a sua vida sacerdotal em Jerusalém por ser muito jovem, mas quando ele chega na Babilônia já não existia mais essa questão do serviço sacerdotal, porque não tinha mais templo, não tinha mais a tradição deles ali na Babilônia. Lá eles estavam como cativos e já não tinha mais nada disso. Mas Deus ainda assim escolhe Ezequiel para ser um profeta, não é? No meio de uma situação de cativeiro, no meio de uma situação de sofrimento, porque os primeiros 15 anos do cativeiro foram muito difíceis para o povo de Israel. Então, eles passam ali por uma situação muito difícil, muito complicada, onde muitos ali estavam desanimados, desfalecidos e até prostrados, né? Achavam que havia acabado tudo, que não tinha mais jeito, que aquele cativeiro seria o fim. Então, Ezequiel, ele vem nessa pegada, ele vem nessa linha de pensamento que agora está tudo acabado, que está tudo terminado, talvez não dele mesmo, talvez ele mesmo não pensasse assim, mas o pensamento generalizado no meio do povo naquela situação era essa. Então Ezequiel, ele vem dessa situação. Quando Deus olha para aquela situação, qual é a primeira coisa que Deus pede para Ezequiel, para que Deus pudesse passar orientação e levantá-lo ali como um profeta? Não é? O irmão Rogério está dizendo, Ezequiel 14:14, onde cita Daniel, né? Se eu não me engano, a passagem é onde fala ali que nem se tivesse Noé, Daniel e Jó, Deus não destruiria, né? Alguma coisa assim. Então vejam que Ezequiel aqui, ele vem nessa situação, ele vem nessa dificuldade, mas Deus ele faz um apelo ali para Ezequiel, não é? Ele diz assim, ó, filho do homem, põe-te em pé. Então, o que significa esse pôr em pé? É como se Deus estivesse dizendo assim para Ezequiel, Ezequiel, se posiciona porque ainda há esperança. É mais ou menos isso que Deus quer dizer. Obrigado, irmão Rogério. É mais ou menos isso que Deus quer dizer. Se posiciona que ainda há esperança. Se posiciona porque eu estou trabalhando. Se posiciona porque eu não perdi o controle da situação. Então Deus ele vem orientando a Ezequiel nesse sentido, não é? Filho do homem, põe-te em pé. Aí aqui o versículo que nós lemos, ele diz assim, ó. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, Ezequiel dizendo. O Espírito aqui, no texto que nós estamos lendo, está com letra maiúscula. Então, refere-se ao Espírito de Deus, não é? Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Olha que interessante. Muitas vezes, como aqui o caso de Ezequiel, talvez, humanamente falando, ele não tivesse forças para se colocar em pé. Talvez, humanamente falando, faltava ali fé, faltava confiança, mas quando ele põe no coração dele a vontade de crer, quando ele põe no coração dele o desejo de ouvir a Deus, quando ele põe no coração dele
em dar crédito àquele chamado de Deus, o que acontece? O Espírito de Deus entra em Ezequiel, o Espírito de Deus começa a falar com Ezequiel, e aqui diz, ó, e me pôs em pé. Veja que interessante. E ouvi o que me falava. Se a gente for fazer uma aplicação nesse sentido, nesse versículo, é aquela situação que muitas vezes, eu acredito que a maioria de nós já deva conhecer essa situação, provavelmente todos nós já passamos um dia por uma situação parecida. Sabe aquele dia que você está desanimado, que você sabe que você precisa de um renovo de Deus, mas você não tem vigor, não tem forças, não tem vontade nem de levantar do sofá, vamos dizer assim, para ir à casa de Deus. Aí você está naquela luta com o teu corpo, com a tua carne, de levantar, de se arrumar para chegar à igreja. E quantas vezes nós somos derrotados nessa luta, não é verdade? Quantas vezes nós deixamos de ir, quantas vezes nós deixamos de atender esse desejo que Deus, na verdade, está falando conosco, que a gente não está entendendo, para que nós nos coloquemos em pé, porque Ele quer falar conosco. E às vezes a gente não entende, a gente fica ali prostrado, desanimado, parado, caído, abatido, e depois passa aquele horário do culto, acho que eu já tive. E quando passa aquele horário do culto, aqueles 10, 15 minutos, vem aquela tristeza de nós não termos ido à igreja, não é? Acredito que os irmãos devam já ter passado por essa situação. Mas também, quando a coisa é o contrário, que a gente faz aquele esforço, às vezes sobre-humano, vamos dizer assim, a gente chega na igreja se arrastando, na verdade. A gente chega lá na igreja ali sem força nenhuma, senta no banco e de repente Deus começa a trabalhar ali na tua vida e Ele vai te renovando, e no louvor você já começa a sentir a presença de Deus, já começa a derramar lágrimas ali na presença do Senhor. Aí Deus vem e fala conosco, vem uma palavra de encontro com a nossa necessidade, e ali nós somos levantados por Deus. E quando o culto termina, nós saímos da igreja outras pessoas, não é? Por quê? Porque nós nos posicionamos. E quando nós nos posicionamos, nós ouvimos a voz de Deus. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para tentar explicar para os irmãos o que é ou a importância de termos um posicionamento diante de Deus. Ainda que tudo pareça estar difícil, que pareça não ter mais jeito, mas você se posicionar diante de Deus e confiar e saber que Deus é aquele que opera, e que quando nós ouvirmos a voz do Senhor, além de nós sermos fortalecidos por Ele, nós vamos ter agora, a partir desse momento que estamos ouvindo a voz de Deus, direção. Nós vamos ter alimento para que a gente possa estar fortalecido espiritualmente. E é exatamente isso que Deus estava dizendo para Ezequiel. Põe-te em pé e falarei contigo. Quer dizer, eu acabei de explicar todo o contexto que Ezequiel estava vivendo. Não era fácil. Eu não sei se Ezequiel perdeu seus pais, eu não sei se Ezequiel perdeu toda a sua família, se salvou algum dos seus irmãos, eu não sei, dos seus amigos, não sei, a Bíblia não dá detalhes, mas o fato é que ele vem de uma nação destruída, de uma cidade que havia sido queimada a fogo, do templo que talvez ele tenha almejado a sua vida toda para começar a sua função sacerdotal no templo, servindo ao Senhor. Ele vê com seus olhos o templo ser destruído por um povo estrangeiro, por uma nação inimiga, ele ser levado como escravo por uma nação totalmente distante ali de Jerusalém, né? Babilônia ficava a cerca de 1.200 quilômetros de Jerusalém, e imagina a situação, no meio desse caos emocional, psicológico que Ezequiel vivia, Deus o chama e o levanta para o ministério profético, onde ele tem o objetivo de exortar o remanescente que permanecia fiel a Deus a
que Deus iria levar aquele povo de volta novamente a Jerusalém, para que eles pudessem recomeçar, para que fosse também apregoado juízo para os que estavam desviados, se tratando do povo de Israel, para mais 6 ou 7 nações, não me recordo agora que o livro menciona, sobre também juízos de Deus. Então veja que a incumbência de Ezequiel ali não era pequena, e o ministério profético dele ali na Babilônia durou pelo menos pouco mais de 20 anos, né? Então, ele teve um chamado, ele ouviu a voz de Deus, se posicionou e Deus cumpriu na vida dele. Então, meus irmãos, diante dessa situação, muitas vezes nós precisamos ter um posicionamento. Porque nas nossas adversidades, nas nossas lutas, nos problemas do dia a dia, a situação de prostração, a autocomiseração, né? A nós sentirmos pena de nós mesmos, muitas vezes passa uma impressão que isso vai ajudar em alguma coisa. Ah, agora Deus vai ficar com dó de mim, porque eu estou aqui largado, jogado às traças aqui, Deus vai fazer alguma coisa. Deus não tem prazer de ver gente assim. É difícil a gente entender isso, né? Porque quando a gente está nessa situação, parece que a gente fica querendo colo, né? A gente fica ali querendo, como se Deus viesse, ah, Senhor, me pega no colo agora porque não tem mais o que eu possa fazer. E Deus não tem prazer nisso. Ele quer nos ver dispostos, confiantes, independentes da... É como se Deus falasse assim, olha, eu estou no controle ainda. Te coloca em pé, se posiciona. Mesmo que eu não tenha força, mesmo que eu não sei para onde eu vou, mesmo que eu não tenha uma direção clara, mas só a ação diante de Deus é uma situação para Deus começar a trabalhar, para Deus começar a dirigir, para Deus começar a nos colocar numa posição onde Ele deseja que a gente esteja. O irmão Rogério está dizendo que está dando umas pequenas travadas. Eu vou desligar o Wi-Fi aqui, irmãos, eu vou seguir no plano de dados, porque o Wi-Fi daqui tá horrível. Bom, vamos continuar. Se tiver com algum problema é só me avisar, tá? Então veja que Deus muitas vezes deseja que a gente tenha uma posição. Uma passagem muito interessante que a gente vê muitas vezes algumas pessoas fazer algumas explanações sobre isso é o caso de Gideão. Se os irmãos lerem lá nas suas Bíblias, em Juízes 6, a partir do versículo 11, a história de Gideão, nós vemos que ali o povo de Israel vivia ali amedrontado, né, por conta dos midianitas. Os midianitas estavam oprimindo o povo, os midianitas iam lá, saqueavam o que o povo plantava, roubavam o resultado da colheita, o povo não tinha liberdade de plantar, o povo não podia ter os seus bens, porque tudo era roubado pelos midianitas. E o povo começa a clamar a Deus mediante essa situação. E quando Deus olha ali para o povo, Deus sempre conta com homens, na verdade. Deus ele age através da vida de homens, né? Se a gente for ver, Deus ele opera através da vida dos homens. Deus sempre conta com o homem, Deus levanta alguém para cumprir um propósito, né? Para um bem coletivo. E no caso, quando Deus olha ali, ele acha um homem malhando trigo no lagar. Né? Todos nós sabemos que lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar a uva, de extrair o suco da uva para fazer ali o suco ou o vinho, né? E Gideão ele estava ali malhando o trigo no lagar. Algumas pessoas acham, eu já vi pregadores falar que Gideão era covarde, que Gideão estava se escondendo e enfim, colocando ali alguns atributos negativos em Gideão. Mas quando a gente para analisar o texto, se Gideão ele fosse malhar o trigo no lugar de fazer isso mesmo, que eu não me lembro nem o nome de onde se malha o trigo, o que ele ia fazer? Era um chamariz para os midianitas, não é? Gideão ia lá estar malhando o trigo, o midianita ia passar lá, peraí, tem trigo ali, vamos lá saquear. Ele foi inteligente, ele não foi covarde. Ele foi inteligente. Ele falou, não, no meio desse caos, no meio dessa situação difícil, no meio desse monte de problema, minha família precisa comer. Então o que ele faz? Ele vai lá tentar tirar pelo menos o sustento para a família dele não morrer de fome. Então veja que Gideão ali se posiciona.
E o posicionamento de Gideão ali é de confiança no Senhor. O posicionamento de Gideão ali é de alguém que está confiando, de que está crendo que Deus ainda pode fazer algo para intervir nessa situação. Eu quero crer que Gideão, antes de malhar o trigo lá no lagar, num lugar escondido, ele orava a Deus: Senhor, tô aqui, escondidinho, o Senhor sabe que eu tô garantindo o sustento da minha família no meio dessa situação de crise, no meio desse caos, me abençoa, me guarda, para o inimigo não me ver aqui, não roubar aquilo que é meu. Quer dizer, o que acontece? Deus aí, ele precisa de um libertador ali para o povo de Israel. Deus precisa de um líder para conduzir aquele povo contra os midianitas, para que aquele povo tenha vitória. Quem que Deus olha? Gideão. Aí começa aquele diálogo meio esquisito, né, entre o anjo do Senhor e Gideão. Ah, Senhor, porque eu sou o menor na casa do meu pai, não sei o quê. E o anjo olha para Gideão: vai nessa sua força, varão valoroso. Aí, peraí, que força que era essa? Uma situação terrível, com qual força? Por quê? Porque Gideão ali, ele não contava com a força dele. Ele simplesmente se posicionou e confiou em Deus, que ele fosse fazer algo ali, Deus ia abençoar para ele tirar o sustento da sua família. Então o anjo, veja que ele reforça, é como se o anjo dissesse assim: vai nessa sua fé, varão valoroso. Continua caminhando, confiando que Deus está com você, varão valoroso. E aí tem todo aquele trâmite, né, que a gente não vai entrar em detalhe aqui por conta do tempo. Gideão faz prova com Deus, enfim, e Deus confirma para Gideão que Deus está naquele negócio, e Gideão ali levanta, veja, um povo derrotado, um povo que estava ali rendido sobre o domínio dos inimigos, ali do inimigo, né, dos midianitas, e Gideão, ele tem graça de Deus, porque ele era um dos menores na casa do pai dele, ele não era ninguém influente, ele não era nenhum líder natural ali, não. Ele foi alguém que Deus pegou lá e levantou e falou: esse aqui está no comando. E Deus deu graça para Gideão, para ele convencer ali cerca de 32 mil homens para ir pelejar junto a ele contra os midianitas. E quando Deus olha para aquela situação, não tem muita gente, não vai funcionar, não é assim que é para fazer, tem muita gente. E aí Deus corta uma turma ali, e ali depois vão mais, acho que 10, 12 mil. Deus olha, ainda não tem muita gente, e no final Gideão chega ali para a peleja com 300 homens. 300 de 32 mil é menos de 1%. É menos de 1% do que Deus havia permitido ali Gideão chamar no princípio. Mas aí Deus diminui para que todos soubessem que a glória daquela batalha seria de Deus e não dos homens. Mas tudo isso aconteceu por quê, irmãos? Porque Deus encontrou um homem que não havia se rendido. Deus encontrou um homem que não havia entregado os pontos. Deus encontrou um homem que ainda batalhava pelo sustento da sua família. Deus encontrou um homem que ainda cria que Deus poderia fazer uma grande obra de salvação no meio daquele povo. E foi o essencial, foi o ingrediente que precisava para que Deus pudesse operar naquela situação e dar vitória para o povo. Então veja que o nosso posicionamento diante de Deus faz toda a diferença. Nós nos posicionarmos, eu sei que tem dia que parece que não dá, eu sei disso, nós passamos por situações onde todos nós sabemos disso. Tem dia que parece que o mundo acabou, tem dia que parece que desmoronou tudo na nossa cabeça, mas se você continuar crendo que é um dia difícil apenas, mas que Deus está no controle, porque aquele que crê no Senhor, até prostrado, até caído, ele está sobre a rocha que é Jesus. Porque tem gente que fala assim, você está jogado no chão. Para o crente, sabe o que é o nosso chão? O que é a nossa base, o nosso alicerce? A Bíblia diz que é a rocha que é Jesus. Então o crente, até mesmo caído, prostrado, mesmo que esteja largado no chão, está sobre a rocha que é Jesus. E só
é uma questão de tempo e nós crermos que Deus poderá nos levantar e fazer uma grande obra nas nossas vidas. Precisa sim de um posicionamento, precisa sim de uma confiança. Não podemos entregar os pontos, não podemos achar que acabou tudo. Por mais difícil que pareça ser, por mais difícil que a situação se apresente, nós precisamos ter a convicção que Deus está no controle de tudo, não é? Nós poderíamos falar de Daniel, como nós já citamos, não é? Eu sempre falo de Daniel, não é? Eu vejo Daniel como um homem que perseverou na fé sem igual, né, sem igual, porque eu já falei várias vezes, Daniel, ele foi um homem que perdeu tudo que alguém poderia perder nessa vida, tudo que alguém poderia perder, Daniel perdeu, né? Se a gente fosse enumerar aqui, começar a listar, Daniel ele perdeu a família na invasão de Jerusalém, talvez Daniel tenha perdido seus pais, Daniel perdeu a sua casa, a sua cidade foi queimada a fogo. Daniel ele era de uma linhagem ali nobre, ele perde todo esse posto, toda essa posição que ele tinha. Daniel ele é levado para uma terra distante, como no caso, mesmo caso de Ezequiel, não é? Para a Babilônia. Ele não foi levado a passeio, não foi levado a trabalho, ele foi levado como escravo. Chega na Babilônia, o idioma que ele aprendeu, que ele falou a vida inteira não vale nada, ele precisa aprender um novo idioma, porque na Babilônia não se falava o idioma de Jerusalém. Chega lá na Babilônia, os caras olham para ele, olha, seu nome não é mais Daniel, seu nome agora é Belsassar, né? Beltesazar, e mudam o nome, até a identidade dele ele perdeu. Então veja, ele perdeu tudo que ele tinha, os seus bens, sua família, sua cidade, seu trabalho, né, o seu emprego, o seu idioma, a sua identidade. O que restou para Daniel? A fé. Restou crer no Senhor. Restou confiar no Senhor. Tiraram tudo dele, menos uma coisa. A Bíblia diz que Daniel assenta no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Daniel ele propõe, veja, isso é posição, é ou não é? É um posicionamento. Daniel propõe no seu coração, ele assenta essa vontade, esse desejo, essa posição no seu coração. Eu estou aqui, eu não falo esse idioma, estou aprendendo a falar, eu não creio nos deuses pagãos deles, eu não tenho família, amigo, parente, nada aqui, mas uma coisa eu tenho, o meu Deus é comigo, o meu Deus está no controle de tudo. E sabe quem foi Daniel na Babilônia, irmãos? Daniel foi um dos homens mais importantes da Babilônia. Depois Daniel foi um dos homens mais importantes do Império Medo-Persa, até a segunda geração de reis. Tanto o rei Dário, ou Dario, não é? Como o rei Ciro, Daniel foi considerado um dos homens mais importantes até esse período. Deus exaltou ou não exaltou Daniel? Por quê? Porque um dia Daniel se posicionou diante de Deus. Então veja a importância desse posicionamento. Podia falar aqui de Raabe. Lembra de Raabe, a prostituta? Quando Josué envia os 2 espias, lá em Juízes 2, Josué manda 2 espias para espiar Jericó. E ali a Raabe era uma prostituta que morava em cima do muro de Jericó, né? Os muros eram tão largos ali, e ela, quando os soldados ali de Jericó descobrem a presença dos espias ali de Israel, ela esconde esses homens ali na sua casa, não é? Ela propôs, ela viu o que Deus estava fazendo ali, ela tinha ouvido falar o que Deus havia feito na terra do Egito, o que Deus havia feito na nação de Israel pelo deserto, e quando ela vê aquela situação, ela pergunta para os espias, olha, o que está acontecendo? Olha, Deus vai nos dar essa cidade, vai ser tudo destruído aqui, Deus vai dar essa cidade para a gente, e se você nos esconder, se você nos ocultar aqui,
nós vamos orar a Deus para que nada te aconteça, nem a você, nem a sua família. Aí eles combinam lá, né, dela deixar o pano de escarlate ali na janela da casa, para quando invadissem eles vissem que era a casa de Raabe ali, não fizessem mal para ela. Enfim, os irmãos conhecem a história. Ela teve um posicionamento de confiar no Deus de Israel, sendo ela uma mulher que não era de Israel, e ainda mais, ela era uma prostituta. Sabe o que Deus fez com Raabe? Quando você lê a genealogia de Jesus, ela se casa com um dos príncipes de Israel depois que a cidade foi tomada. Se eu não me engano, o nome dele era Salmão. E ela faz parte da genealogia de Jesus. O filho de Raabe, com esse príncipe de Israel, com esse homem importante de Israel, ele faz parte da genealogia de Jesus. Deus honrou essa mulher ou não honrou? Por quê? Porque ela se posicionou. Então veja, irmãos, em meio a tantas lutas, em meio a tantas adversidades a qual nós estamos vivendo, nós não podemos perder a nossa posição diante de Deus. Nós não podemos perder a nossa fé no Senhor. Nós não podemos perder a nossa convicção de que Deus está no controle de tudo. Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis, nós estamos vivendo dias onde as enfermidades aí têm assolado, têm assustado, onde as pessoas têm perdido o seu trabalho, né, o seu emprego, onde muitos têm perdido entes queridos, onde muitos estão aí à beira de passar fome por conta da crise. Todavia, nós temos um Deus que não dorme, que cuida de nós o tempo todo. Nós temos um Deus que abre portas, a Bíblia diz até onde não tem porta. Nós temos um Deus que tem nos dado saúde em meio a tantas notícias tristes, pessoas às vezes até próximas de nós morrendo, mas Deus tem nos sustentado com saúde, Deus tem sustentado a nossa família com saúde, Deus tem nos sustentado com alimento nas nossas mesas. Então é motivo de nós glorificarmos o nome do Senhor e continuarmos numa posição firme, continuarmos caminhando firme diante de Deus. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós, não é? A gente poderia falar aqui de Josué, poderia falar aqui dos 12 espias, o tempo aqui não vai permitir, né? Já estamos aqui já caminhando para o final, mas tantas pessoas que se posicionaram, pararam para pensar na vida de Josué. Josué foi sucessor de Moisés. Imagina você substituir Moisés. Quer dizer, chega lá no livro de Josué, capítulo 1, Deus chega assim para Josué. Lê lá depois. Josué, meu servo Moisés é morto. Agora levanta-te e esforça-te e tem bom ânimo. Olha só. Assim como eu fui com Moisés, meu servo, eu serei contigo e farei o meu povo passar o rio, né? Eles precisavam cruzar o rio Jordão ainda, para tomar Jericó. Então o que Deus pedia para Josué? Josué, levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo. Quer dizer, imagina para Josué olhar ali para mais ou menos 1 a 2 milhões de pessoas. Gente, Moisés está morto. A partir de agora eu sou o líder de vocês. Precisa de graça, né? Porque imagina se o povo rejeita ele. Como é que fica essa história? Mas Deus era com Josué. Quando ele se posiciona, Deus ali, o Espírito de Deus passa a capacitar Josué para essa obra. E Deus ali, ele cumpre tudo aquilo que ele prometeu a Josué. E o povo cruza o Rio Jordão, o povo toma Jericó. A Jericó é uma cidade murada, ninguém cruza, os muros são intransponíveis. Não precisaram tirar um tijolo, caiu tudo sozinho, não é? Deus, ele vai ali e faz aqueles muros virem abaixo e o povo invade a cidade e a promessa de Deus se cumpre na vida daquele povo. Por quê? Olha só, o benefício foi coletivo, mas por conta do posicionamento de um. No caso de Gideão, o benefício foi coletivo. A nação de Israel ficou livre das mãos dos midianitas, mas pelo posicionamento de um.
Então com Deus não vale aquela história, aquele chororô, né, vamos dizer assim, ninguém me ajuda porque eu faço tudo sozinho. Meu filho, você e Deus não precisa de mais ninguém. Você estando com Deus, se for para você ir sozinho, é você e Deus. E se for para alguém junto, Deus levanta e põe do teu lado. Então não tem esse negócio, é ir em nome de Jesus, é caminhar em nome de Jesus. Se está difícil, se está prostrado, Senhor, estou aqui, ó, o Senhor está vendo. O Senhor sabe que eu não tenho força, mas eu quero confiar, eu quero acreditar. E aí acontece como Ezequiel. Enquanto o Senhor falava que o Espírito de Deus entrava em Ezequiel, eu colocava em pé. Não foi Ezequiel que ficou de pé, o Espírito o colocou em pé, porque ele ousou crer no Senhor. Então o que nós precisamos, irmãos? Nos posicionar. Tá difícil? Eu sei que tá. Tá uma situação complicada, medo, incerteza, uma situação que a gente não sabe muito bem como que vai ficar, não tem certeza sobre o dia de amanhã. Se posicione. Nós cremos num Deus que tudo pode. Nós cremos no Senhor que tem o controle de todas as coisas. Para a gente concluir, veja uma oração aqui, um versículo que é uma oratória de um profeta, não é? Ele fala esses versículos como forma de oração, que ele faz toda a diferença, que ele nos ensina a ter um posicionamento independente da situação. Eu vou abrir aqui o livro de Abacuque. Capítulo 3. Veja bem, ó, versículo 17. Olha o posicionamento desse homem. Veja a situação que ele estava vivendo. Ó. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Quer dizer, uma situação de caos completo. Não havia... a figueira não florescia, não dava fruto, né? Não tinha fruto na vide, o produto da oliveira também não existia, campo não produzia mantimento e nem as criações davam certo. Ó. As ovelhas da malhada fossem arrebatadas, nos currais não havia vaca, ou seja, caos total, uma situação de adversidade completa. Mas a posição aqui do profeta nessa oração é que chama atenção. E ele usa uma palavrinha aqui no versículo 18. Ó. Todavia, ainda que, contudo, mesmo que, né, ele está querendo dizer, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E ele completa no 19, ó, Jeová, o Senhor, é minha força. E fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, mesmo diante desse caos total, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, me regozijarei no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, e Ele me fará andar, Ele me fará caminhar, e Ele vai me elevar em meio a toda essa situação. Veja, isso sabe o que é? É posicionamento. Porque é fácil tomar posição quando tudo está bem. Imagina se alguém virasse para Abacuque no final dessa oração, Abacuque, lembra que você falou que a oliveira não tinha nada, a figueira também não e tal, hoje já tem lá, tem figo, tem azeitona, já está dando os frutos, então eu vou crer no Senhor. Aí é fácil. Agora você tomar um posicionamento de fé quando você não contempla nada, é difícil, mas é aí que Deus te honra.
É aí que Deus fala com você. É aí que Deus olha para você e fala: bom, com esse aqui eu posso contar, com essa aqui eu posso contar. Porque eles creem em mim quando não tem nada. Então são pessoas que eu vou poder contar e vou poder usar. Porque dessa forma, irmãos, nós somos provados. Então, para a gente concluir, vamos nos posicionar diante de Deus. Se o medo vier, se posicione diante de Deus. Se a ansiedade, a tristeza, a depressão vier, se posicione diante de Deus. Se a incerteza do amanhã te atormentar, te ameaçar, se posicione diante de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ao som de uma única palavra do Senhor, Ele muda toda essa situação. Uma única palavra, como foi o centurião dizendo, né? Uma única palavra tua, Jesus, e o meu criado viverá. Uma única palavra de Deus ao meu e ao teu respeito muda todo o nosso quadro em questão de minutos, em questão de segundos. Basta somente nós confiarmos no Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe a cada um dos irmãos, que fique essa palavra de incentivo para que todos saibam que o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas, que a gente se posicione, sim, persevere, sim, ainda que tudo pareça acabado, mas não está acabado, porque Deus, Ele continua escrevendo a nossa história, Deus, Ele continua no controle absoluto das nossas vidas, e Ele é muito poderoso para nos surpreender além daquilo que a gente possa esperar. Amém? Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor é aquele que está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos porque o Senhor tem renovado as nossas forças nesta noite. O Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem aumentado a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma posição firme diante de Ti, uma posição firme na Tua presença, para que possamos caminhar confiantes, não olhando para as adversidades, Senhor, mas olhando para Ti, porque se nós desviarmos os nossos olhos para as adversidades, para os problemas, nós corremos o risco, Senhor, de ser como Pedro e naufragar ali em meio àquela caminhada em cima do mar. Mas nós cremos que nós, fixando os nossos olhos em Ti, nós caminharemos diante das adversidades, diante deste mar, e seremos vitoriosos para a glória do Teu nome. Nos ajuda, nos abençoa, nos fortalece nesta noite, Senhor. Não somente esses que estão ouvindo agora, mas aqueles também que posteriormente estarão ouvindo esta mensagem. Dá graça, ajuda, para a glória do Teu nome. Nos dá uma semana na Tua paz, Senhor, uma semana abençoada, uma semana de trabalho produtiva, para que o Teu nome continue sendo glorificado. Nos livra do mal, nos livra de enfermidades, nos dá saúde, guarda os nossos lares, as nossas famílias, Senhor, continua suprindo as necessidades. Em nome de Jesus, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Quero dizer que eu estou com muita saudade dos irmãos, não é? Anseio logo por poder estar novamente na igreja, podermos glorificar a Deus juntos, mas por enquanto é o que nós podemos fazer e vamos fazer glorificando o nome do Senhor também. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor, uma ótima semana a todos. Deus abençoe.